Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui na terceira aula, tá bom? Vou já colocar a apostila aqui no computador para vocês verem o que a gente vai falar agora nessa aula. Bom, só um minutinho. Bom, a aula de hoje é referente às aulas 5 e 6 da apostila, que representando os números naturais, ou racionais. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. No Google Sala de Aula, eu estou deixando meu número de celular, então, além do meu e-mail, além do Google Sala de Aula, vocês podem me mandar o WhatsApp, caso tenha alguma dúvida, tá bom? Salva aí com a professora Camila, e aí, quando as pessoas estão mandando mensagem, eu respondo de boa. Vai ter horário que eu não vou conseguir, mas o horário da manhã é o horário que eu sempre consigo, que é o meu horário de aula. Bom, gente, vamos lá para a aula, né? O objetivo dessa aula, deixa eu aumentar aqui um pouco. Bom, o objetivo dessa aula é o quê? Comparar números racionais na forma fracionária e decimal, ou seja, o que é um maior, outro menor, e assim por diante. Ordenar números racionais na forma fracionária e decimal. Associar uma fração à sua representação decimal. E associar números decimais com a representação decimal finita a frações, tá? Bom, aí, para o desenvolvimento dessas atividades, é necessário relembrar alguns conceitos de fração. Fique atento aos comentários e possíveis complementos que o professor fará ao decorrer da aula. Números decimais finitos são aqueles que têm casas decimais finitas, tá? E aqui tem alguns exemplos, tá? 3 décimos, 3 centésimos, que é o 0,03, 3 milésimo, que é o 0,003, 21 décimo, que é 2,1, 21 centésimo, que é o 0,21, e 21 milésimo, que é o 0,021. São finitos porque a casa final deles, a casa decimal, tem números finitos de algarismos, tá? E aí vocês vão, na 1, fazer, né, transformar cada número em fração e ver quais são os números finitos e quais não são. Os que não são, gente, são as dízima periódica, tá? E aí eu vou colocar depois um vídeo para vocês explicando como que a gente identifica as dízimas periódicas. 2. Converta os números decimais abaixo em frações. E aí eu coloquei aqui os números decimais e eu também vou pôr um vídeo para vocês explicando como que a gente pode transformar números decimais em frações. Também vou deixar anexado os vídeos do CMSP, que eles também explicam como que transforma números decimais em frações. Vejam todos os vídeos para que vocês possam compreender, tá? 3. Observe os pontos A, B, C, o A, B, o C são números inteiros, né? O 0, 1, 2. D, que é o 0,5, e o E, que é 1,5. Agora, responda. No exemplo, o A é um exemplo, né? O 0,5 está entre A e B. O 0,7, que é um pouquinho depois do 0,5, está entre quais letras? E o 0,2, que é antes do 0,5? E 1,2, que é um pouquinho depois do 1? O 0,9, que é um pouquinho antes do 1, 1,9, que é bem próximo do 2, 1,5 e o 0,1. Então, vocês vão colocar quais são as letras que estão, que os números estão entre, né? Sempre são duas letras, tá? Bem fácil, é só observar a reta numérica e usar a noção de espaço. Lembre da régua mesmo, né? Dos centímetros, como que a gente localiza os centímetros na régua. Escreva as frações em ordem crescente. Bom, gente, ó, 7,5, 8/5, 5,5, 9,5. Para transformar em crescente, eu acho mais fácil colocar em decimal, tá? E aí, associar sempre o número decimal com dinheiro, que fica mais fácil o cérebro compreender. Por exemplo, 7,5 vai dar 3,5. Lembra de R$ 3,50.
E aí transforma 8 quintos, 5 meios e 9 meio em fração. Associe, né? E depois coloque em ordem crescente, mas na forma fracionária. O 5 já está na forma decimal. Então, como o que é colocar, representar, né, como se fosse dinheiro? Por exemplo, 0,880 centavos, 0,25 é 25 centavos, 0,1 é 10 centavos, tá? 2,4 é R$2,40, 2,53 é R$2,53 e 0,5 é 50 centavos. Então, coloque na ordem crescente, do menor para o maior, tá? Por que 0,1, professora, é 10 centavos? 0,1 e 0,10, gente, é a mesma coisa. Esse zero depois do 1, ele não precisa ser colocado. Lógico que no nosso sistema de monetário a gente coloca porque é realmente necessário. Então, por isso, 0,1 e 0,10 é o mesmo número, tá? A 6. Saresp 2012. É assinale a alternativa que mostra corretamente a escrita de 3/4 na forma decimal. Então, transforme o 3/4 na forma decimal, dividindo 3 por 4 e vê qual que é a alternativa correta, tá? E é isso. Então, essa é a aula de hoje. Vai ter 2 vídeos anexados também, tá? Que é explicando justamente o exercício 1 e o exercício 2. Tá bom, gente? Deixa eu colocar aqui. Então, por hoje é só, tá? E até a próxima aula. Um beijo. Bom, gente, eu vou explicar para vocês nesse vídeo como que a gente pode chegar ao número decimal em uma dízima periódica, tá? Coloquei 2 exemplos para vocês de frações e eu vou transformar essas frações em números decimais. O primeiro, que é 1/3, eu vou dividir 1 por 3, certo? 1 dividido por 3 não dá, eu vou pôr um 0 no 1 para virar 10, e um 0 e uma vírgula no resultado. 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3 é 9, 10 menos 9 é 1. Se eu emprestar mais um 0 para esse 1, vira 10. Aí, de novo, vou dividir 10 por 3, que vai dar 3. 3 vezes 3 é 9. 10 menos 9 é 1. E isso não vai ter fim. Então, 1/3 vai gerar uma dízima periódica, que é 0,3333, infinitos 3. A gente pode representar a dízima assim, né? Ou com um traço em cima do 3, que representa que é infinito o número de 3 depois da vírgula, tá? Agora, eu vou fazer 1 dividido por 7, ó. 1 dividido por 7. 1 dividido por 7 não dá, vou pôr um 0 e uma vírgula. 10 dividido por 7 vai dar 1. 1 vezes 7 é 7. Para chegar no 10 é 3. Vou fazer direto aqui, tá? Aí, eu vou pôr um 0 aqui. 30 dividido por 7 vai dar 4. 4 vezes 7 é 28, para chegar no 32. Põe mais um 0. 20 dividido por 7 é 2. 2 vezes 7 é 14, para chegar no 20 é 6. Põe mais um 0. 60 dividido por 7 vai dar 8. 8 vezes 7 é 56, para chegar no 60, 4. Põe mais um 0. 40 dividido por 7 é 5. 5 vezes 7 é 35, para chegar no 40 é 5. Põe mais um 0. 50 dividido por 7 é 7. 7 vezes 7, 49, para chegar no 51. E aí, vai voltar, né? Aqui. Então, o período aqui, o que é o período? É os números que se repetem. É 0,142857. Aí, depois repete 142857. E assim, infinitas vezes, tá? Então, esses números a gente chama de dízima periódica. Os que não são dízima
que é, por exemplo, 1/4 que dá 0,25, a gente chama de decimal finito, tá bom? Bom, para fazer os exercícios de hoje, a gente também vai aprender como eu transformo o número decimal numa fração. Eu coloquei 4 exemplos aqui para vocês, tá? No CMSP, eles também explicam, eu vou explicar do meu jeito. Aí vocês veem aí qual que é o jeito que vocês acham melhor. 0,2, vou transformar numa fração. Eu vou repetir o número sem a vírgula. Como aqui começa com 0, então não vou repetir esse 0, só vou pôr o 2, tá? Esse 2 vai ser o numerador. Aí eu ponho um traço. Embaixo eu ponho o número 1, certo? E aí eu vou ver quantos algarismos tem depois da vírgula no número que eu estou transformando, que é o 0,2, tem um algarismo só. Então, se é um algarismo, eu vou completar esse 1 com um 0. Se fosse 2 algarismos, 2 zeros e assim vai. Bom, deu 2 décimos. Eu vou simplificar esse 2 décimos, né? Que eu posso dividir o 2 e o 10 por 2. 2 dividido por 2 é 1, 10 dividido por 2 é 5. Então, o 0,2 é igual a 1/5. Ó, 3,2. Como nesse exemplo eu tenho 3 antes da vírgula, eu vou colocar 32 no numerador. Só vou tirar a vírgula do número, tá? Embaixo eu coloco 1, tem um número depois da vírgula, 0. 32 décimos. Se eu simplificar o 32, dá para dividir o 32 e o 10 por 2. 32 por 10 é 16. E 10 dividido por 2 é 5, 16 quintos. Se eu dividir 16 por 5, vai chegar no 3,2, tá? Aqui, ó, 0,12, ó, vou pôr o 12, tá? Não vou pôr o 0. Embaixo eu ponho 1, como são 2 números depois da vírgula, 2 zeros. O 12 e o 100 dá para me dividir por 2 e dá para dividir por 4 também. Então, eu vou por 4. 12 dividido por 4 é 3, 100 dividido por 4 é 25, tá? E o último exemplo, ó, 7,25, ó. Vou por 725 e embaixo 100, porque 1, como eu tenho 2 números depois da vírgula, 2 zeros. Vou dividir o 725 por 5, tá, gente? E o 100 por 5 também. 725, ó, vou até fazer um rascunho aqui, dividido por 5 vai dar 1, 7 dividido por 5 é 1, 1 vezes 5 é 5, para chegar no 7 é 2, abaixo 2. 22 dividido por 5 é 4, 4 vezes 5 é 20, para chegar no 22 é 2, e 25, abaixo 5 dá 25, 25 dividido por 5 é 5, tá? Deu 145, e 100 dividido por 5 é 20. Vou dividir por 5 novamente, porque os dois são múltiplos de 5, tá? Termina com 5 e 0. Ó, vou aproveitar esse rascunho e vou dividir 145 por 5. 1 por 5 não dá, o 14 vai dar 2. 2 vezes 5 é 10, para chegar no 14 sobra 4. 45 dividido por 5 dá 9. Então, vai dar 29, 20 dividido por 5 é 4. Se eu dividir 29 por 4, vai dar 7,25, tá bom?